Nós concluímos agora no mês de setembro uma série de mensagens chamado Grato Sou. Ainda estamos com alguns resquícios ali na portaria ainda, e nós falamos de 30 dias de gratidão. Deixa eu te perguntar, pelo que você é grato hoje? Me fale aí uma coisa que você agradece hoje. Pela vida, Nazaré está agradecendo. O que mais? Me fale. Pela chuva, e foi chuva, hein, Silvia? Dá para agradecer muito. Forte, chuva, pela chuva. O que mais? Outro motivo de gratidão hoje. Por ter levantado hoje, a Dalila está agradecendo, cada dia que a gente consegue levantar da cama. O que mais? Me fale um outro motivo de gratidão que você tem hoje. Pelas provações. Teve provação hoje, Genilda? Oh, Jesus, não, tem misericórdia. O que mais que você é grato hoje? Paz nas lutas. Tem lutas, mas também tem paz. Pelo cuidado de Deus. Veja, são muitas gratidões. Eu tenho hoje motivo de gratidão. Hoje nasceu a minha sobrinha neta. Sou titio avô, mais uma vez, não é a primeira, né? Nasceu a Olívia Sussai Vital de Oliveira. É Olívia Oliveira, nasceu hoje. Filhinha da Raíssa, a criancinha linda, cheirosa, maravilhosa. Tem motivos de gratidão, gente. Como é bom a gente poder parar e pensar assim, o que eu tenho para agradecer? Sabe o que é interessante? Essa série que a gente fez não foi 30 dias sem reclamar. Quem aqui conseguiria ficar 30 dias sem reclamar, sem murmurar? Eu lembro, tem um livro, assim, o pastor Vili até falou um dia, um dia sem reclamar. Eu já vi campanhas assim, 21 dias sem reclamar, mas eu nunca tinha visto alguém falar de um dia sem reclamar. E a minha pergunta é, você consegue ficar um dia inteiro sem reclamar? Um dia inteiro, mas nada, nem do trânsito, nem da comida, nem nada. Difícil, né? Com o trânsito, ainda mais quando chove. Eu estou vindo lá de Almirante Tamandaré, vim assim, meu Deus, eu vou chegar atrasado para o culto, ainda bem que deu tempo, o trânsito difícil. Mas sabe o que foi essa série? Essa série ela não foi sobre não murmurar, ela foi sobre agradecer. Aí foi interessante o efeito que causou em algumas pessoas. Teve alguém que veio dizer assim para mim, pastor, essa série falando para a gente agradecer, 30 dias de gratidão, grato sou. Na hora que eu ia reclamar, eu pensava, eu tenho que ser agradecida, eu tenho que agradecer, eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer. O efeito do cuidado, porque quando um coração ele é agradecido, ele é blindado contra a murmuração, porque quem é grato, ele reclama muito menos. O mês passado a gente fala, setembro, é o setembro, que cor mesmo? Setembro amarelo, Tem o verde também, porque doação de órgãos, daí verde e amarelo, porque tem 7 de setembro, né? Veja, setembro amarelo que a gente fala ali a prevenção ao suicídio. Quando a gente pensa em prevenção ao suicídio, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Hein, Kaiser? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Falta de Deus, talvez? O que mais? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Desespero, acabou a esperança, o que mais? Depressão, o que mais? O que faz uma pessoa pular do 20º andar de um prédio? Falta de perdão. Esse desespero é algo que está dentro da pessoa de um jeito que ela perdeu a expectativa de vida. Não suporta mais. A vida perdeu a beleza. Ela não consegue ver beleza na vida. Eu contei para vocês, né? Eu fui conversar com um homem e ele tinha dito assim para mim, era dia 24 ou 25 de agosto, ele disse assim para mim, fui atender online, não é de Curitiba ele,
Não, pastor, é o seguinte, está tudo programado, dia 31 agora eu vou tirar minha vida. Imagina você conversando com a pessoa, te dando a data. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você fica orando no pensamento, né? Deus, me dá sabedoria. Me ajuda a conversar com esse homem agora. E esse homem, ele só precisava entender que ele foi perdoado. Ele não se sentia, a culpa sobre ele era muito grande. Quando chegou no dia 31, eu recebo uma mensagem do cunhado dele. Na hora que eu olho a mensagem do cunhado, eu pensei, pronto, o homem morreu. Só que a mensagem do cunhado não tinha nada a ver, era uma outra coisa. Aí eu falo assim, ufa. Ele entendeu a graça de Deus, porque um coração, quando ele experimenta a graça, ele se torna agradecido, e um coração agradecido, ele não pensa em dar um basta na própria vida. Um coração agradecido, ele tem admiração pela vida. A gratidão, gente, é o antídoto para uma vida amargurada. Pessoas amargas não conseguem ver motivos de gratidão. Mas quando eu começo a ser uma pessoa grata, eu começo a vencer a amargura e as mágoas, por causa da gratidão. Pastor Tércio, da Igreja Batista de Monte Serra, ele falou que nós precisamos semear gratidão. E quando a gente semeia gratidão, nós colhemos alegria. Veja, plantar gratidão, a colheita é de alegria. Nós precisamos ter um encontro profundo com a gratidão. Nós precisamos ser gratos, apesar das tragédias. Rio Grande do Sul passou por tudo aquilo, gente. Tudo aquilo que o Rio Grande do Sul passou. Mas aquele povo ali precisa ser grato a Deus, apesar da tragédia. É só a gente lembrar as tragédias que já chegaram na nossa vida. Eu preciso ser grato, porque apesar das tragédias, Deus cuidou da gente. Durante os 30 dias agora, a gente foi desafiado a postar nas redes sociais, né, os motivos de gratidão. 30 motivos de gratidão. Aí eu fui postando, dá uma olhada ali a listinha que eu coloquei. Veja, tem muitos outros motivos que não estão na lista, mas os que eu postei e o que eu consegui a foto foram esses. Né? Meus motivos de gratidão: ó. Salvação, minha linda esposa, meus filhos, meus pais, meu irmão e a minha irmã, né, meus irmãos, o fim da pandemia, novas oportunidades, o devocional que eu escrevi, o Manual dos Peregrinos, legendários, sustento, meus pastores. Quando eu coloquei ali meus pastores, eu coloquei os de maiores impactos na minha vida, né? A maioria deles da minha adolescência, e aí alguns depois, meus pastores, meus sobrinhos e sobrinhas. Eu sou um tio muito coruja, eu fazia o dia do tio, catava todos os sobrinhos, levava para casa, brincava com eles. Viagens missionárias, a foto que eu coloquei é uma foto muito legal, a gente no Pau de Arara, na viagem missionária. Faculdades que eu pude fazer, a minha igreja, a família da minha esposa, a viagem que eu pude fazer para os Estados Unidos, palavra de Deus, uma cama quentinha, o consolo de Deus, a nossa casa, ministério pastoral, a meus amigos da juventude, Curitiba, descanso, perdão, vontade de Deus, liberdade para cultuar, as pessoas que Deus coloca e colocou sobre minha confiança, e por último eu coloquei a minha vida. Vejam, isso aí foram 30 motivos que eu fui colocando todos os dias, mas são muito mais do que isso, muito mais. Só a gente parar para pensar, quais são os motivos de gratidão? E quando eu fui fazendo essa lista e fui colocando a cada dia, eu percebia o quanto eu não agradeço pelas coisas. Não é que eu não agradeço, eu agradeço, mas parece que a gente agradece mais quando alguém faz alguma coisa, daí a gente olha para a pessoa e fala assim, muito obrigado. Ai, obrigado. O Jonas trouxe cana para mim, aí eu falo assim, Jonas, obrigado por essa cana. Né? Veja, parece assim, mas às vezes a gente esquece de chegar naquele amigo que é um parceiro, e a gente chega e dá um abraço nele e fala assim, cara, obrigado pela sua amizade,
Sabe, a gente às vezes não percebe que tem coisas que a gente precisa agradecer. E eu quero ler com você o texto de 2 Crônicas. É um dos textos que eu mais acho interessante aqui nos textos do Antigo Testamento, quando eu penso em louvor a Deus e gratidão. Porque é um texto que fala da antecipação. Eles agradecem, eles louvam antes do milagre. E porque eles fazem antes, o milagre acontece. 2 Crônicas, eu vou ler na NVI. Eu entrei agora numa fase de ler NVI, tá, Ana? Você vê, eu sempre fui NVT, né? O pessoal já sabe, pastor é na NVT. Eu comprei uma outra Bíblia, eu vou começar a ler em outra versão, agora eu comprei NVI, para mudar um pouquinho. 2 Crônicas, capítulo 20, fala de uma luta de um povo que se levantou contra o povo de Israel. E é interessante, o texto diz assim, versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E aqui vai mostrar agora a oração de Josafá. Desculpe, e eu não vou lê-la agora, mas quando a gente olha, começa a partir daqui uma preparação para a batalha. Mas quando a gente olha ali a partir do versículo 14, diz o texto, depois da oração de Josafá: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, não tenham medo, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Quando eu olho para essa história do rei Josafá e o que eles estavam vivendo, havia uma promessa de Deus: vocês vão vencer. E quando eu olho para as nossas lutas, como disse a Dária, paz em meio às lutas, é essa promessa que a gente tem. Nós temos uma promessa do Senhor que nós somos mais do que vencedores. Nós temos uma promessa do Senhor que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos uma promessa do Senhor que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós temos uma promessa que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo algum. Por quê? Porque Ele está conosco. Veja, nós temos promessas para as nossas vidas. Por isso nós podemos ter um coração agradecido. Mas parece que nós às vezes somos tão carregados pelo que vemos, que nós nos esquecemos de ter esse coração grato pelo Senhor. E eu penso, olhando para esse texto, que quando eu olho aqui para esse texto, eu penso que somente um coração agradecido consegue confiar em Deus. O versículo 20, olha só o que diz o versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, que só
só consegue confiar em Deus se nós termos um coração agradecido. Por quê? Muitas vezes nós não temos um coração agradecido porque nós não confiamos que Deus está cuidando daquela situação. Não é que a gente não confia de maneira com nossos lábios, a gente diz, não, eu confio. Só que o desespero, quando toma conta de nós, mostra o quanto nós não confiamos em Deus. Veja, eu quero confessar um negócio para vocês aqui. Eu também corro o risco de me desesperar por alguma coisa, de me preocupar por algo, de perder ali aquele momento de sanidade. Todos nós corremos o risco. Mas quando eu tenho um coração centrado em Deus, e eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, quando chega a tribulação, eu vou dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado o nome do Senhor, louvado seja Deus. Quem é que consegue agradecer quando é tirado de nós alguma coisa? Como é difícil agradecer quando a gente está perdendo, quando a gente não vê as coisas. O texto de 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deem graças, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus, em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias? Por que eu tenho que dar graças a Deus em todas as circunstâncias? Diz o texto ali, ó. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja, nós estamos vivendo um momento difícil. Imagine você lá no teu trabalho, está com aquele chefe mala, aquele chefe que está te perseguindo, aquele chefe que parece que veio enviado do inferno, aquela coisa do mal. Porque às vezes a gente tem esses, né, que aparecem, né? Parece que o cão, não, coitado do cachorro, né? Não tem nada a ver com o cão. Mas o maligno tomou conta do homem. O texto diz, deem graças a Deus, não por causa da situação, mas em todas as ocasiões. Por quê? Porque se Deus permitiu aquilo, é aquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se Deus permitiu que algo chegasse na sua vida, eu não agradeço a Deus por causa do problema, eu agradeço a Deus apesar do problema, porque Deus está no controle de todas as coisas. Talvez a pergunta que a gente precise fazer é: você confia que Deus está no controle de todas as coisas? O seu coração é grato a Deus o suficiente para você dizer assim: eu agradeço a Deus, porque apesar disso, eu confio nele. Somente um coração agradecido consegue confiar em Deus. Se a gente pudesse fazer agora um quiz, um teste de confiança, qual seria a sua nota de confiança em Deus? 10. E é um coração, a gente mede isso pelo coração agradecido. Segundo, somente um coração agradecido é capaz de louvar a Deus em meio às batalhas. 2 Crônicas 20:21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Veja, somente um coração agradecido consegue louvar a Deus no meio da batalha. Quando as coisas vão de mal a pior na sua casa, você consegue louvar a Deus? Eu vi um vídeo hoje, eu devia ter salvado esse vídeo, mandado ali para transmitir. Teve uma onda de furacões agora, um furacão nos Estados Unidos agora, né? E ele estava destruindo uma casa. E enquanto o furacão estava passando por cima de uma casa, arrancando telha lá, um casal louvando a Deus pela bondade de Deus.
você estaria louvando a Deus ou estaria em desespero? Veja, somente um coração agradecido consegue louvar a Deus diante das batalhas. Imagine a estratégia de Josafá. Deus disse para Josafá: eu vou vencer essa batalha por vocês. Vocês confiam em mim. O que Josafá faz? Confia. Aí, antes do exército, na frente do exército, ele coloca o povo louvando a Deus. E eles vão na frente louvando, porque eles confiavam no Senhor. Isso é um coração agradecido. Quando as coisas dão errado na nossa vida, nós precisamos confiar que Ele está no controle. Se Ele está no controle, eu preciso louvar. Quando a gente fala de louvar a Deus quando as coisas dão errado, vocês conseguem lembrar de quem? As coisas estão dando errado. Tem algum personagem bíblico que vocês lembram? Jó. Quem mais? Abraão. Quem mais? Veja, esses homens, todos eles, né? Você vai vendo desde Gênesis lá, coisas ruins acontecendo e homens e mulheres louvando ao Senhor, homens e mulheres louvando ao Senhor, homens e mulheres louvando ao Senhor. Eu acho muito interessante quando a gente fala de Paulo e Silas. Toma um couro, gente, toma uma surra, uma coça, dizia na minha terra, de chicote ali, foi 40 menos 1, 39 chicotadas. E eles estão lá na prisão e eles começam a louvar o Senhor. Somente um coração agradecido louva no meio da batalha. Lembra daquela música, acho que é da Cassiane? Tá não sei o que louve, tá não sei o que lá louve, não sei o que lá louve, o louvor invade o céu. É isso aí. Tá cansado? Louve. Tá com problema em casa? Louve. Tá com dificuldade no trabalho? Louve. Tá vivendo uma situação muito difícil no trânsito hoje? Louve. Tá sem dinheiro? Louve. Porque o louvor invade o céu. Tem uma música que, sabe essas músicas virais de Instagram? Tem umas músicas que volta e meia você escuta em vários vídeos, né? Aí tem uma música, eu só não vou cantar para vocês aqui, porque eu não quero envergonhar a minha vida inteira. Diz assim, ó, só falar a letra, talvez você se lembre da música. Te adorar é o que sustenta-me de pé. A mulher canta com a voz meio grossa assim. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quando eu vi essa música, te louvar é o que me sustenta de pé. Quando eu louvo ao Senhor, eu permaneço de pé. Por isso que somente um coração agradecido é capaz de louvar quando ele vive uma batalha. Um coração agradecido, gente, ele alcança o favor de Deus. Olha o versículo 22. O versículo 22 diz assim, eles estavam louvando e agradecendo, daí o texto diz, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Um coração agradecido, ele alcança o favor de Deus. Essa música diz, aquela música da Cassiane, né? O louvor invade o céu. Veja, enquanto eles cantavam, eles estavam louvando, estavam adorando, enquanto eles louvavam o Senhor, enquanto eles confiavam no Senhor, eles não estavam com uma lança, eles não estavam com espada, eles não estavam fazendo estratégias de guerra, eles estavam orando, eles estavam adorando, eles estavam agradecendo, porque o que eles cantavam era, o que eles cantavam ali? Deixa eu só voltar aqui, eles cantavam, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Essa era a oração deles, esse era o louvor deles. E quando eles estavam fazendo isso, o Senhor ia dando vitória. Quando nós temos um coração agradecido e não um coração murmurador, nós somos agraciados pelos presentes de Deus, porque Deus vai agindo. Às vezes a gente reclama demais, gente. Às vezes nós temos rapidez
para reclamar e murmurar, e nós temos lentidão para agradecer e louvar. Hoje de manhã foi muito legal, a Ana colocou um louvor logo cedo, levantou crente, minha esposa, essa noite. Estou falando isso que ela está aqui para mexer com ela. Colocou um louvor bem cedo, e como foi gostoso, ela colocou daquela música lá do Homem Judeu, eu não sei cantar música, né, e já cantou lá, minha alma, não sei o quê, e como foi gostoso, ela colocou cedo aquilo, e a gente foi ouvindo, aí na hora que ela saiu, eu já coloquei na mesma playlist que ela estava, e como foi bom louvar o Senhor, e Deus foi trabalhando, e cuidando, e agindo na minha vida. Por quê? Porque quando nós confiamos, e nós adoramos ao Senhor, Ele vai agindo. Lembra o texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7, quando fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, o texto fala, com ações de graça. Eu peço ao Senhor com uma atitude de adoração e gratidão, e aí Ele vai guardar o meu coração da ansiedade. Eu sou psicólogo, mas eu digo a você, muito da ansiedade que a gente precisa tratar num consultório é fruto de um coração que não confia em Deus. Muita da ansiedade que chega num consultório, ela não é emocional, é falta de fé. É alguém que é insatisfeito com o que Deus tem dado. E ela quer mais. A ansiedade dela, por mais, é porque ela não consegue ser grata pelo que ela tem. Quantas vezes nós não somos gratos pelos nossos filhos, porque nós exigimos deles mais. Nós não somos gratos pelo nosso cônjuge, porque nós queremos mais. E assim nós vamos vivendo. Escutei um pastor falando assim, que um dia ele estava reclamando tanto da esposa, que ela olhou para ele e falou assim, você me ama de verdade? Aí ele tomou um susto assim, claro que eu te amo. Não, porque não existe nada que eu faça que te agrade. Mas parece assim, quando eu faço o que te agrada, aí você vem todo o amorzinho para mim. Mas se não, se eu faço as coisas que não te agradam, parece que o teu amor por mim, ele morre. E aí eles estavam no prédio assim, passava um senhorzinho lá na rua, e ela disse assim, está vendo aquele homem lá? O que você me oferece hoje, aquele homem também pode me oferecer. Aquele homem, se eu tratá-lo bem, se eu for uma mulher legal para ele, se eu cuidar dele, ele também vai demonstrar gratidão para mim. Mas ele não pode me oferecer algo se eu não der nada do que ele quer, se eu não cuidar dele, porque isso é o meu marido que tem que fazer. Você me ama de verdade? E ele contando isso, ele fala assim, eu amo ela. Só que eu estava tão focado no que ela não me oferecia, nas frustrações, que eu esqueci de ser grato por quem ela era. E às vezes a gente esquece de ser grato. A gratidão, ela tem poder para nos tirar de um momento difícil e nos colocar num momento de paz. A ingratidão tem poder de destruir a nossa alma e o nosso espírito. Porque um coração agradecido, ele desfruta das bênçãos de Deus. Guarde isso. Um coração agradecido, ele consegue desfrutar das bênçãos de Deus. Às vezes a gente não aproveita as bênçãos de Deus. Deus tem dado bênçãos, mas a gente não consegue aproveitar, porque o nosso coração não é um coração agradecido. Olha o versículo 25, capítulo 20, 25, diz assim, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E o texto vai continuando dizendo que eles entram na cidade, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, porque eles estavam desfrutando do presente de Deus. Às vezes a gente não desfruta
do casamento, não desfruta dos filhos, não desfruta do emprego. Parece que a gente não sabe desfrutar, a gente fica sempre com a mente naquilo que a gente não tem, e esquece de aproveitar o que Deus deu. O que foi que Deus te deu, que você precisa ser grato? Gente, tem coisas que Deus nos deu, que a gente precisa aprender a agradecer. Sabe a nossa cama, que às vezes está com uma mola saindo para fora, assim? Às vezes a gente precisa agradecer porque a gente tem essa cama, porque numa chuva dessa eu não queria estar dormindo na rua. O dia que eu e a Ana ficamos trancados para fora, foi muito engraçado, a gente ali, a gente estragou a fechadura, a gente ficou trancado esperando vir um chaveiro, mas a gente pôde ficar dentro do carro, e o carro estava na garagem em casa. Veja, a gente tinha essa garagem, a gente tinha o carro, a gente tinha isso, e a gente podia pegar uma postura de não desfrutar do que Deus estava nos dando. Sabe, em vez de eu aproveitar tudo que Deus está me dando, eu posso olhar para aquele meu carro e dizer assim, ah Deus, esse carro está muito ruim. E às vezes o carro está ruim mesmo. Mas às vezes esse carro ruim é tão bom, porque ele quebra tanto galho, ele te ajuda tanto, e às vezes a gente esquece disso. Eu fico pensando em Elias, o profeta Elias. Eu acho que nessa igreja aqui a gente não pode falar muito mal do profeta Elias. O pastor Quias não está aqui, eu vou falar só um pouquinho. Profeta Elias, homem de Deus, mas ele tem uma atitude que me parece que ele perdeu o foco, parece que ele não conseguiu agradecer o que Deus fez. Quando ele passa por aquele momento que ele mata os 450 profetas lá, e ele vence. Quando ele termina aquilo e a mulher fala que vai matar ele, ele chega para Deus e ele não fala, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez. Ele fala assim, Deus, só tem eu nesse negócio, só sobrou eu. A gente não vê Elias com gratidão, a gente vê Elias se escondendo, porque a ingratidão, gente, ela faz algumas coisas, e a primeira coisa que a ingratidão faz, ela nos impede de ver a realidade como ela é. A ingratidão faz com que a gente veja as coisas embaçadas, nós vemos as coisas distorcidas, por isso que Elias fala, só eu sobrei. A ingratidão, ela pega as nossas emoções, e ela faz com que a gente enxergue tudo torto. A gente olha para aquele marido e a gente só vê coisa errada nele, a gente olha para aquela esposa e não vê nada de legal, olha para aqueles filhos, olha para os pais, e a gente só tem uma visão torta da vida, porque a ingratidão ela faz isso, ela não nos deixa ver o todo. Eu acho interessante que Josafá, ele olha para aquilo que estava acontecendo, eles estavam diante de um exército, eles iam morrer, eles iam perder uma guerra, mas eles confiam, porque eles eram gratos. A ingratidão, gente, ela nos derruba. A ingratidão, ela nos faz ficar prostrados. Ela nos abate emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E às vezes, por causa desse sentimento, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. A primeira coisa que Elias faz é ficar prostrado. Ele vai primeiro debaixo de uma árvore, de um zimbro, e depois ele vai para uma caverna, e não consegue, de alguma maneira, entender que ele está prostrado. Josafá se levanta. Josafá levanta todo o reino, e coloca marchando com louvores a Deus, em gratidão, antes da vitória ter vindo. Eu fico pensando como que a ingratidão tem derrubado você. Quantas vezes que meu coração estava ingrato, quantas vezes a gente não percebe a bênção de Deus. Quando nós somos ingratos, nós caímos. A ingratidão, ela rouba a visão do futuro. Deus ainda tinha propósito na vida de Elias. Deus tinha propósito na vida do rei Josafá, e ele vê isso, e por isso eles caminham. Elias não via mais. Elias achou, Deus pode me levar, me leva.
Deus fala, não, eu tenho coisa para fazer, você vai para tal lugar, você vai ungir fulano de tal rei, você vai ungir o outro rei, você ainda vai passar um manto para Eliseu, você ainda tem coisas para fazer. Mas quando nós não conseguimos ter uma visão de gratidão, nós perdemos a visão de futuro daquilo que Deus vai fazer. Por isso a gente precisa sondar o nosso coração e pensar assim, nós temos sido gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito? Eu sou grato ao Senhor porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que Ele me deu. Eu sou grato ao Senhor porque eu vivo na esperança do que Ele tem poder para fazer. Veja, nós temos a maior promessa de todas, Jesus vai nos levar para o céu. E parece que uma unha encravada é capaz de tirar a nossa alegria do céu. Parece que um pneu furado é suficiente para esgotar a nossa gratidão pelo que o Senhor fez. Porque o ser humano, ele é ingrato. Eu achei interessante, alguém disse que o pecado, ele inicia da ingratidão. Quando Deus tinha todo aquele encontro com Adão, com Eva, e quando é oferecido algo para eles a mais do que eles tinham, Eva não estava satisfeita, Adão não estava satisfeito, eles aceitam a fruta, porque agora eles conheceriam o bem e o mal. A ingratidão, ela se torna a raiz de muitos pecados. Quando eu sou egoísta e penso apenas nos meus prazeres, isso me leva aos meus pecados. Deixe perguntar isso a você. Depois desses 30 dias, pensando em gratidão, depois da gente conversar e pensar sobre gratidão, olhando para Josafá e rapidamente olhando para algumas coisinhas ali em Elias, como está o teu coração com relação à gratidão? Grato sou? É uma verdade para você? Ou talvez seja, eu sou grato, mas eu preciso crescer um pouco mais. Eu sou grato, mas tem áreas da minha vida que eu não estou conseguindo ter um coração agradecido. Se nós não tivermos um coração agradecido, ficaremos doentes. Perceba. Muitas pessoas que são emocionalmente doentes, elas não conseguem mais agradecer, porque elas amargaram, ficaram amargas. Todas, não, mas muitas. Eu queria orar com você, porque a gente aprenda a ter um coração grato. Não é porque os 30 dias de gratidão terminaram, que o nosso coração precisa parar com isso. Na verdade, eu acho que foi só um ensaio para aquilo que precisa vir de gratidão, aquilo que a gente precisa agradecer. É mais do que colocar e postar numa rede social o motivo da minha gratidão, é viver com o coração agradecido. A verdadeira gratidão flui quando encontramos Deus, porque é tudo sobre Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E se é sobre Ele, quando eu tenho um encontro profundo com Ele, a gratidão precisa fluir. Isso precisa ser a resposta da minha vida para todas as coisas. Um coração agradecido. Vamos orar? Pai amado, nós somos gratos, ó Deus, pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias. Somos gratos, ó Deus, pelos presentes do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vencer esse sentimento de ingratidão, de insatisfação, que às vezes toma conta da gente, Pai. Às vezes, ó Deus, nós somos tentados a somente murmurar e reclamar, Pai. E a gente esquece, ó Deus, de adorar e louvar ao Senhor. Eu quero pedir, Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um aqui, ó Deus, sobre esta igreja.
Que sejamos, ó Deus, um povo que coloca sempre nos lábios a gratidão, ó Deus, sendo expressada, mas não apenas nos lábios, ó Deus, que a gente viva a gratidão diante do Senhor, apesar das lutas, apesar dos pesares, em paz, ó Deus, no meio das lutas, Pai. Nos ajuda, Deus, a ver a realidade como ela de fato é. Nos ajuda, Deus, a não nos prostrarmos diante da ingratidão, mas nos colocarmos, ó Deus, em pé, ó Pai, vitoriosos, ó Deus, agradecidos diante daquilo que o Senhor tem. Nos ajuda, Deus, a desfrutar das bênçãos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a desfrutar dos presentes, ó Deus, que o Senhor nos ajudou a conquistar. Nos ajuda, Deus, a louvá-lo no meio das batalhas. E nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, em todos os momentos, Pai. Cuida do Teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.